Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje discutirei o tema Evolução e Sexo nas Plantas, pegando parte que está no livro Evolução em Dois Mundos, livro psicografado pelo famoso médium Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Isso é para as nossas reflexões. Aqueles que têm preconceito, que não coloca isso como se fosse material capaz de estudar na ciência, eles estão equivocados, futuramente vão ter que analisar. Então, nessa compreensão da evolução do sexo nas plantas, nós temos que entender, ainda existem grandes interrogações no meio acadêmico. Nós pegamos aqui, por exemplo, olha nessa figura, nesse desenho que eu mostro das fases da mitose. Você vai ver aqui essa fase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe uma fase inicial aqui, que normalmente os cientistas só começam da prófase em diante. Essa interface aqui, eles nem resistem, mas essa interface chama a atenção, que os cromossomos estão como se fosse meio desaparecidos, nadando, dançando. Elas não entendem direito porque quem está comandando para fazer isto? Não encontraram ainda quem está comandando. O comandante disso é o princípio inteligente, porque na realidade o princípio inteligente vai desencadear essas outras fases. Ele sabe até o gene tal que saiu do núcleo e foi para o citoplasma para passar a informação, aquele mensageiro, RNA mensageiro deu a informação, o ribossoma formou tal proteína, ele vai sabendo tudo. Mas e quem deu a ordem ao primeiro? O gene é como se ele tivesse ao mesmo tempo na terceira dimensão e na quarta dimensão, é como se ele desaparecesse. É essa discussão que nós trazemos, essa luz aqui, porque há grandes interrogações sobre o desenvolvimento das plantas, como é que isso funciona de uma forma tão inteligente, mas como pode a matéria produzir inteligência e cada vez mais inteligente. Para uma coisa, a inteligência ser cada vez mais, é preciso existir inteligência por trás. Então há um processo de dinamismo em que a evolução é direcionada, é dirigida. O André Luiz começa falando da evolução do sexo, neste livro Evolução em Dois Mundos. Estou pegando trechos assim soltos, mas para a nossa reflexão. Ele fala assim, o aparecimento do sexo. Olha como é que o André Luiz escreve pela psicografia do Chico Xavier. O André Luiz diz, dobadas longas faixas do tempo, em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positiva e negativa que lhes são despechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Ele está dizendo que existem inteligências superiores trabalhando isto, e ele vai acrescentar. Como é que surgiu as algas verdes? Nós estamos falando de plantas, por isso que eu estou trazendo algas verdes. Olha como é que o André Luiz descreve pelo Chico Xavier no ano de 1958. Ele diz, tem mais de 60 anos que escreveu isso, os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descende das primitivas cianofícias de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, associada à clorofila, é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existente que dá conta Hugo de Vibres, que vai estudando sobre mutações, esse grande cientista holandês, ao desenvolver o mutacionismo,
foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família das bactérias primitivas a profundas alterações nos campos do espírito, transmudando-lhe os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados nas águas referidas, invadiram luxuriosamente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. Ele está dizendo que esses seres vão fazendo. Eu sempre trago a comparação e vou de novo trazer, que eu digo como se fosse um prédio grande de 20 andares, que está lá perfeito, bonito, pastilha bonita, vitrôs lindos, janelas bonitas, tudo bonito, luz, móveis. Mas esse prédio bonito, ele não começa bonito. Ele antes tem que ter a planta para a fundação tem que ser feita. Depois a planta civil para fazer as colunas, laje, as paredes. Depois a planta hidráulica, a planta elétrica, a planta de gás, a planta telefônica, planta para o elevador, até no final as plantas para os acabamentos. Mas não pode vir o lustre antes da fundação. Não pode vir o lustre antes de existir as colunas e a laje. É um processo. Então o ser que vai evoluindo, esse princípio inteligente, precisou passar por experiências lá atrás. E na fase das plantas é uma grande experiência que vai passar, principalmente para desenvolver sensibilidade, sensações, porque esse princípio inteligente vai formando o seu psicossoma, o seu corpo espiritual, o seu perispírito, e depois vai formando o corpo, porque o corpo vem desse perispírito, esse perispírito vem do corpo mental. Então ele vai num processo que vai acontecendo. Você imagina quanto tempo demorou para os cromossomos ficarem estruturados? Aí ele diz, os cromossomos estruturados em glândulos infinitesimais, de natureza físico-psicossomática, partilha do corpo físico pelo núcleo da célula, em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implanta. Olha que ele está chamando a atenção. Como é que ele está dizendo? Partilha do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma que se implantam. E como acontece nos modos tipográfico, que são formados de linhas para que ele expresse o sentido, também eles são constituídos por elementos chamados genes, que lhe dá tanto quanto ocorre no alfabeto humano, característica da imortalidade nas células que renovam, transmitindo às sucessoras as suas particularidades e disposições, na mesma circunstância em que num texto tipográfico as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material indestrutível e renovável por intermédio do que se conserva e exprime nas memórias das gerações. Então, às vezes, no material tipográfico, faz a letra, faz os moldes, para depois formar a palavra, formar o texto, formar a sentença, e às vezes a sentença ou aquele texto com elegância e com bastante discernimento e beleza. Ele está dizendo que isso custa trabalho de milênios, que vai se formando. O sexo vai se formando com o milênio. Com o tempo, olha o que ele diz, diferenciam-se os cromossomas nas províncias da evolução, segundo a espécie, como varia as criações do pensamento impresso de acordo com os modos tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e tratados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminha no rumo do mais amplo desdobramento. Ele está dizendo que isso é uma trabalheira imensa que vai acontecendo, esses filtros de transformação. Um princípio inteligente que começa lá atrás, bem simples e ignorante. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza.
constituindo-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual, traçado entre a terra e o céu, a destinação finalista. Ele está dizendo que esse princípio inteligente vai correr em múltiplas experiências. Esse nascer, experiência e morrer, e depois experiência e renascer, é um processo que será repetido milhões e milhões de vezes. Mas essa repetição, esse hábito, essas tendências vai formando o corpo espiritual e, consequentemente, moldando o corpo físico, que é a influência desse corpo espiritual. E esse corpo espiritual é a influência desse princípio inteligente, que já tem desde o início o molde do ser angelical. É igual àquela planta do prédio bonito, mas precisava, não adianta querer colocar o lustre se ainda não fez a fundação. Não adianta querer colocar o banheiro se ainda não fez a laje e as colunas e as paredes. É assim que vai funcionando. Ele diz, olha como é que ele usa o termo, que aí o materialista não aceita isto, não vai aceitar. Com o amparo dos trabalhadores divino, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se defina e aperfeiçoa no regaço de milênios, deixando na retaguarda como filtros de transformismo, não somente o reino mineral e vegetal, instituto de recepção e expansão da onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certa classe de organismos outros que passaria a coexistir com os elementos de ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos ao lado de inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-cambriano inferior. Olha o que ele está dizendo, que tem essas ajudas de espíritos angelicais, que está a serviço do Cristo, o Cristo está no comando, que está orientando esses seres mais primitivos. É igual, o prédio não pode ser feito sozinho. E os operários, para fazer o prédio, precisa ter uma planta. Essa planta do ser angelical é divina, mas os homens vão aperfeiçoando ela com o correr do tempo. Mas nada dá salto no universo, custa milhões de anos para isso acontecer. Aí ele diz, olha como é que ele fala, os tecidos germinais, porque nós estamos falando em sexo, sofre por milhares de anos provas continuadas para que ele possa servir de valor e lhe apure o adestramento. Ele está chamando a atenção, isso custa milhares de anos. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Eles vão fazendo até a acomodação no próprio tipo. É igual, vai fornalha, você vai fazer um ferro, bota o ferro em brasa e vai batendo até ela pegar o molde. Ela fica às vezes uma forma monstruosa, mas vai ajeitando. Entre os que chega a luz e os que se fundem na sombra, traçam-se parentesco profundos. Parentesco profundos. Então nós somos irmãos de todos esses seres do universo. As plantas, nossa irmãzinha caçula, é nossa irmãzinha de caminhada. Os cromossomos permanecem morredouro através do centro genético de todos os seres, encarnado e desencarnado, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Os estudos filogenéticos do futuro vai estudar isso. Não tem possibilidade de entender a evolução, não só das plantas, dos animais, do homem, de todos os seres, dos seres mais simples, como o vírus, como a bactéria, um fungo. Há uma inteligência suprema por trás e há grandes arquitetos
arquitetos espirituais trabalhando essa forma, essa bondade. Não é por acaso que vai acontecendo. Custou trabalho milenares. Não é por acaso que surge uma mangueira. Não é por acaso. Não é por acaso que naquela semente já tem, naquela bolota já tem o carvalho. Não é por acaso. Como é que ele diz a descendência e a seleção? É justo lembrar, entretanto, que os trabalhos gradativos de descendência da seleção que encontrariam em Lamarck e Davy, expositores dos mais valiosos, operavam em dois planos. Ele está sabendo? Opera nos dois planos. O Davy, com toda a sua capacidade científica, ele só analisou um plano. Por isso que fica a cadeia perdida, o elo da cadeia perdida. O elo está do outro lado, é assim que vai fazendo a evolução. Parte aqui, parte lá, parte aqui, parte lá, até chegar. Aí ele diz, as crisálidas da consciência dos reinos inferiores, mergulhado em campos vibratórios diferentes pelo fenômeno da morte, justapõe-se às células renascentes que continuavam a servi-lo, pela reencarnação a servi-la, colhendo elemento de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sob orientações das inteligências sublimes, pelas reencarnações compulsórias. A planta, que pode usar o termo paligênese, em vez de reencarnação, é a mesma coisa. Sob orientação de inteligências sublimes, que nos sustenta a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, ajusta as funções fisiológicas, expansão e herança, baseia-se no mecanismo e na química do núcleo do citoplasma, em que as energias físico-psicossomáticas se reúnem. Aí ele vai falar, terminando esse capítulo, na genealogia do espírito. Olha o que aquele André Luiz diz nesse pedacinho. Olha o que ele fala. Que além da ciência, que estuda a gênese das formas, a ciência estuda a gênese das formas, há também a genealogia do espírito, que por enquanto a ciência ainda não estudou, porque ela está fechada para isto. Porque já existem fatos que mostram a evidência de que o espírito existe. Mas os homens de ciência ainda não estão abertos para isso. Mas vai chegar, porque a inteligência dele vai explorando a matéria até chegar uma hora que vai ter que mergulhar nesse corpo energético e depois no espírito. Com a supervisão celeste, de novo ele chama atenção, com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, nós ainda estamos na fase embrionária da razão, lançar suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Esse livro, Evolução em Dois Mundos. O André Luiz chama a atenção, através do Chico Xavier, é essa compreensão que a evolução é feita em dois mundos. Do mundo aqui físico, energético, grosseiro, material, e o mundo energético sutil da quarta dimensão. Nós vamos precisar discutir a quarta dimensão para entender, como eu falei numa dessas aulas, que eu disse, o corpo físico vegetal tem um modelo atômico que é usado hoje, o modelo mecânico de Bohr-Sommerfeld. Esse modelo que existe, e que eu peguei o modelo que o Hernani traz aqui para o perispírito, o psicossoma, eu peguei e trouxe a compreensão do Jorge Andréa, mostrando
que aqui existe um modelo na antimatéria. Essa antimatéria que tem um modelo atômico, que vai influenciar esse modelo atômico aqui do corpo físico. Mas é o que acontece, vai influenciar esse modelo aqui do corpo físico. Mas esse modelo vai sofrer influência do modelo do corpo mental, que eu peguei o modelo organizador biológico do Hernani e trouxe para o corpo mental quando ele traz aqui para o corpo físico. Eu vou depois enveredar por esse caminho, porque no meu trabalho eu uso parte do trabalho do Hernani, parte do trabalho do Jorge Andréa e algumas garimpagens do trabalho do fisiologista Décio Iandoli, que eu chamo Décio Iandoli de garimpeiro da fisiologia transdimensional. Ele nem sabe que eu botei esse apelido dele, garimpeiro da fisiologia transdimensional, que ele está sempre garimpando o que é que está aparecendo de novidade para discutir. Mas nós vamos ainda enveredar para essas discussões na frente. Eu só queria desejar a vocês uma boa sorte. Próximo encontro, eu ainda vou discutir mais umas 2 ou 3 capítulos do professor André Luiz, porque nós vamos enveredar para tentar mostrar como é essa interface entre o princípio inteligente e o princípio material. Até o próximo encontro nosso. Olhe as plantas como irmã de caminhada, nossa irmãzinha caçula, faz parte, também é filha de Deus, como nós, está num processo evolutivo. Quando você olha isso, aí você entende que não pode jogar veneno nas plantas, não pode fazer queimadas como faz, tem que ter um pouco mais de responsabilidade na destruição das nossas florestas, das nossas plantas, que elas são muito importantíssimas, nós não podemos viver sem elas. Deus te guarde, meu irmão. Até o próximo encontro.